Oi, eu sou a Lara. Eu sou a Ioná. Nós somos alunos do curso de História da Universidade Federal de Ouro Preto e hoje vamos abordar um assunto da disciplina de História da Historiografia Brasileira, ministrada pelo professor Dr. Valdeir Lopes. Nesse vídeo nós vamos tratar do artigo Acadêmicos na Berlinda ou como cada um escreve a história, uma reflexão sobre o embate entre historiadores acadêmicos e não acadêmicos no Brasil, à luz do debate sobre Public History. Esse artigo é do autor Jurandir Malerba, um historiador formado aqui na UFOP, fez o seu mestrado na Universidade Federal Fluminense e o seu doutorado em História Social na Universidade de São Paulo. Bom, para explicar o que é história pública, Malerba cita um historiador norte-americano chamado Robert Kelley, que em 1970 definiu história pública como emprego de historiadores e do método histórico fora da academia. Esse conteúdo ele é feito para o público amplo, através de revistas, jornais, séries, filmes, museus, entre outros. E essa produção ela é feita por profissionais não especializados na área de história, o que pode modificar o passado e alterar a visão do presente. Ele é um subcampo pouco explorado aqui no Brasil, como por exemplo nos Estados Unidos, ele é institucionalizado e nas universidades tem áreas específicas para que os historiadores estudem como vão passar essa história pública para o público amplo. Já que no Brasil, ela não é explorada nas universidades e ela ainda é pouco falada nas universidades. Malerba sugere em seu texto que a história começou a ser vista como um mercado de trabalho. Então, ela passou de um meio didático para ser uma maneira de investimento e, com isso, começou a ser substituída a função do historiador pelo jornalista. E o jornalista ele pode ter a mesma bagagem de conhecimento que o historiador com as suas leituras, mas ele nunca vai ter o mesmo profissionalismo que o historiador tem. O historiador ele tem uma responsabilidade com a sua profissão enquanto o jornalista não tem. Então, o conteúdo produzido por esse jornalista geralmente vai ser modificado pela sua oratória, porque ele usa ela como forma de persuasão para poder vender esse livro. Esse livro não vai ser de uma forma didática, mas vai ser mais visto como uma maneira literária. Ele vai focar em outros aspectos da história, mas não em passar a história como ela verdadeiramente foi. Há ainda a problemática da história pública que Malerba cita, como, por exemplo, o reforço de preconceitos e estereótipos que são enraizados na sociedade, como o brasileiro é corrupto de nascença, ou então o baiano é preguiçoso, porque eles não utilizam a atualização dos conteúdos, eles não utilizam documentos e pesquisas, eles utilizam o senso comum para escrever essas histórias. E eles ainda focam em personalidades morais, em personalidades físicas de alguns personagens da história para criar um herói ou um vilão da história, como por exemplo falar que Dom Pedro é um herói porque proclamou a República. Com essa problemática da história pública, a cultura histórica do brasileiro, que são as atitudes e valores da sociedade em relação ao seu passado coletivo, acaba sendo modificada, porque essa história pública reforça os preconceitos enraizados através da história que é vendida para eles. E é necessário modificar essa história pública trazendo discussões para poder quebrar esses paradigmas e não para reforçar eles. Assim como nos best-sellers feitos por Eduardo Bueno, Laurentino Gomes, eles reforçam esses preconceitos e fazem com que a história pública seja modificada, que o brasileiro acha que o problema que está na sociedade sempre vai continuar, que isso é estrutural e que o brasileiro já começou assim e vai terminar assim. Então a preocupação do Malerba é sugerir que essa história pública modifique essa ideia da cultura histórica que o brasileiro tem, que traga discussões para que quebre esses preconceitos e não os reforce. Além disso, Malerba dá algumas soluções para melhorar a história pública, como, por exemplo, restringir a escrita acadêmica para o meio acadêmico, porque alguns historiadores, e a maioria deles, escrevem de forma erudita, o que pode dificultar a compreensão de pessoas que são leigas nos assuntos de história. Além disso, investir na academia e especializações nas áreas de história pública, para historiadores que se interessam por essa área, fazer uma história pública de qualidade para o público amplo.
E com isso, com essas especializações, há uma democratização do acesso à história pública de qualidade, porque são os historiadores especializados, através de documentos e através de pesquisas, que vão passar essa história pública para o público amplo. A problemática maior da história pública é o historiador se restringir sempre ao meio acadêmico e não sair dessa bolha do meio acadêmico. Parar de produzir mais somente dentro da academia e democratizar esse conhecimento dele. Afinal, ele está aqui na universidade, está estudando para poder produzir uma história que é para chegar para quem não está aqui dentro. Quem está dentro da academia já tem acesso. Então é importante fazer com que esse conhecimento chegue nas pessoas de fora, não da maneira que ele está chegando, porque o conhecimento sobre a história sempre vai existir, sempre vai chegar ao público, mas ele não chega de uma forma com qualidade. O brasileiro não conhece o seu passado da maneira que ele precisa conhecer. Os preconceitos estão sendo enraizados pelas pessoas que não têm responsabilidade de escrever essa história. Então, o historiador ele precisa se responsabilizar pela sua profissão e democratizar esse conhecimento para que chegue às pessoas com qualidade e as pessoas quebrem esses preconceitos, quebrem esses paradigmas para poder desenraizar esses problemas que o brasileiro tem. Essa discussão ela é muito ampla e ela deve sim ser debatida dentro das universidades brasileiras, porque ela precisa ser institucionalizada dentro das academias para que haja uma melhor especialização dos historiadores nessa área, para que eles possam levar essa história pública de qualidade, com uma melhor compreensão para o público amplo, para que esse público que é leigo entenda a história do seu passado de uma forma mais certa, mais correta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.